cedo. E vamos aí para o hino do esporte pra gente abrir aqui as informações do esporte. Casa, 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 casa. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Exato, vamos com as informações agora com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, ele já entrou mais cedo, mas vamos falar agora do Leão da Praça da Bandeira. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu querido Moisés, bom dia, Anderson, bom dia aos amigos da Rádio Princesa que estão em casa. Só notícia ruim desta manhã de quarta-feira, meu amigo. Pois é, mas vamos começar então pelos ingressos para a partida do próximo sábado, onde o Sport vai para o Agreste Pernambucano encarar o Central em Caruaru pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2018. Existe um conflito aí de informações. E quando eu digo conflito, é porque o Central divulgou nesta manhã os valores dos ingressos para as duas torcidas, né? A do Sport e também para o setor lá da torcida do Central. O interessante é que o cobrado para a torcida do Central é um valor totalmente diferente para a do Sport. Aí você diz, não, é direito. Claro, seria, se fossem setores diferentes, né, com conforto diferente, coisas do tipo. Mas a gente vê que o estádio lá, quem conhece o Central de Caruaru, lá o estádio, Pedro Vitor de Albuquerque, sabe que as arquibancadas não são diferentes, né? As cadeiras também não são tão diferentes assim. Então vamos lá, no sábado a torcida Patativa vai pagar R$40, tá, pelo bilhete. Para os bilhetes de sócios custam R$20 e estudantes e idosos. O ingresso para cadeira custa R$40. Aí a gente vai para a torcida do Sport. O que lá paga R$40, o Sport vai pagar R$50 para o tobogã, que é aquela parte central ali, onde inclusive as câmeras de TV ficam situadas. R$25 meia entrada e R$70 para a cadeira, né? Então, o que o centralino, o torcedor de Caruaru, vai pagar R$40, o Sport paga R$70. Ah, mas é diferente. Bom, a diferença está o Central vai ficar numa área do outro lado do estádio, nas cadeiras, né, que sempre são ali do Central, e o Sport vai ficar do lado de cá, embaixo do tobogã das arquibancadas, no caso das cadeiras cativas. É um caso a ser analisado. Eu particularmente, eu acho que há diferença de preço. A Federação Pernambucana tem a obrigação de interferir nisso aí, a não ser que tenha uma situação totalmente diferente do que há uma semana atrás tinha no estádio, né? Com relação à apresentação do esporte ontem, nada diferente, regenerativo, treino fechado, durou um pouco mais de 1 hora. Alguns rubro-negros foram para a piscina, alguns atletas do clube foram para a piscina, os outros academia, aquela revisão geral de departamento médico, nada diferente. A programação hoje, quarta-feira, é de 3h30 lá no CT, treino aberto inclusive para a imprensa, coletiva até então com o zagueiro Henrique. Amanhã, 3 horas, vai ter coletiva com o atacante Leandro Pereira e do VP médico Marcelo Capella. E 3h30, treino somente com imagens de 10 minutos. Mas vamos agora para os principais assuntos, né, de ontem para hoje. O diretor de futebol, um deles, o Rodrigo Barros, foi para uma rádio aqui do Recife e falou que foi notificado pelo Fluminense no que diz respeito aí à transação envolvendo o Diego Souza e o São Paulo. O Fluminense fez uma nota em seu site e colocou aí que o Fluminense é detentor de 50% dos direitos econômicos de Diego Souza e que notificou o Sport e que só aceita receber o valor que lhe é de direito da negociação que envolveu o rubro-negro pernambucano e o São Paulo. Em outro trecho do comunicado é ressaltado, dito da seguinte forma: o clube, né, o Fluminense, nunca abriu mão de percentual algum do atleta e que o pagamento de R$1 milhão foi sugerido antes do início da negociação, que ocorreu em dezembro. A versão do Sport é a seguinte: o próprio Diego Souza pegou esta carta, que foi escrita por Marcelo Teixeira, a mando do presidente, né, em nome do presidente do Tricolor Carioca, dizendo que o Fluminense aceitaria pelos 50% que eles tinham, né, no caso, não dos direitos federativos, que cabiam ao esporte, estavam nas mãos do esporte,
50% deles por 1 milhão. Então, o Sport o que é que fez? Adiantou a negociação com São Paulo, encaminhou também essa carta para a diretoria do Tricolor Paulista. Os valores não oficiais, mas que a gente sabe, ficaram em 10 milhões livres para o Sport, referente a 50% dos direitos econômicos e 100% dos direitos federativos. O Fluminense até então, segundo a versão de Rodrigo Barros, é que o Fluminense deixou a situação ser levada. O São Paulo e o Sport comunicaram ao Fluminense e pediram a conta, né? No caso, o São Paulo pediu a conta para depositar o valor de 1 milhão. O Fluminense não respondeu e somente depois a saída do nome de Diego Souza no BIG é que o Fluminense veio oficialmente pedir, né, os seus direitos aí, segundo ele, supostos aí 50% do valor total da negociação. Está no ar essa situação, vamos ver o que fica. Segundo ainda o Rodrigo Barros, o Sport, mesmo que tenha alguma reviravolta nesse caso, quem vai ter a obrigação de pagar o valor que o Fluminense está querendo é o São Paulo e não o Sport. Ou seja, os 10 milhões que entraram no bolsinho do lado do Sport, do lado direito, ficarão do lado direito e dali não sairão. Outra notícia que ficou aí complicada também, e agora entra uma crítica minha, é com relação às informações que foram repassadas pelo Sport Clube do Recife. A gente teve no clássico dos clássicos contra o Náutico, o Sport foi goleado lá na Arena Pernambuco, a gente teve conversando antes de começar o jogo, a gente passou lá pelo vestiário, e encontramos lá o Ardite, que é meu amigo, o gerente de comunicação do Sport, o Luciano. Encontrei também o Boris, da Rádio Jornal, e encontrei o Augusto Carreira. E no meio da conversa que eu entrei, falei com todos, cumprimentei, entrei na conversa, e a conversa era sobre nem lembro agora, mas enfim, eu puxei o papo aí sobre, naquele dia ali, que era o assunto do momento, que o Sport tinha sido notificado pelo Atlético Mineiro, supostamente notificado. Eu perguntei se era verdade ou não, o que é que ele tinha para dizer. Ele disse, olha, Sandro, a gente até colocou isso no site do Prático Esporte, comentou aqui nas resenhas, no giro de notícias, no debate de bola no sábado, mas enfim, para quem está pegando o carro andando, né, vamos explicar. Então, o Augusto Carreira me explicou o seguinte, Alessandro, com relação a essa notificação não existe, nós não fomos notificados e nem seremos, porque o nosso compromisso assinado juntamente com o Sporting de Portugal e juntamente com o Atlético Mineiro é que, com o Sport de Portugal, nós iríamos pagar antes a parte que cabe a eles, inclusive a última parcela neste mês de janeiro, a gente vai pagar, e somente no mês que vem que começa. Rodrigo Barros foi à rádio ontem, a mesma que a gente falou inicialmente sobre o caso Diego Souza, e comunicou que o Sport deve 2 meses sim, 2 parcelas atrasadas, portanto, segundo as leis brasileiras, é um clube devedor, e foi notificado pelo Atlético Mineiro. Então, foi totalmente contrária à informação que foi colocada aí pelo diretor Augusto Carreira. Então, a gente lamenta essas informações truncadas, né? A gente recebe oficialmente do diretor e tem a responsabilidade de passar, mas teve esse probleminha. Mas para reforçar essas informações aqui, a gente tem um áudio que foi passado para a gente aí pela assessoria de comunicação do Esporte, do Rodrigo Barros, falando do primeiro caso, na questão aí do Fluminense e Diego Souza. Vamos ouvir e depois a gente abre o debate aqui com nossos amigos aqui, o Moisés e o Anderson Batista. Vamos embora. Explica aqui agora no site Eu Pratico Esporte sobre essa notificação do Fluminense a respeito da venda de Diego Souza. Bem, com relação a essa situação envolvendo a negociação de Diego Souza para o São Paulo, o que a gente tem, o que o Sport tem a dizer é que a gente recebeu a notificação com bastante estranheza com relação à postura adotada pelo Fluminense, né, que é um clube parceiro tanto do Sport quanto do São Paulo, porém a postura que adotou no caso específico de Diego Souza vai de encontro à sua tradição, à sua grandeza de clube, à sua postura anteriormente adotada em outros negócios. O Fluminense, por meio do diretor de futebol, Marcelo Teixeira, à época, em nome do presidente,
do seu presidente, enviou um e-mail autorizando o empresário do Diego negociar o atleta a parte do Fluminense no valor de R$1 milhão. Ou seja, os 50% que o Fluminense detinha de direito econômico do atleta, o Fluminense, por meio de uma carta, estava autorizando a negociação por esse valor de forma irrevogável e retratável. Ponto final. Com essa carta, o São Paulo abriu negociação para adquirir o percentual destinado ao esporte, os outros 50%, e a transferência definitiva dos direitos federativos. E assim foi feito. Durante o final do mês de dezembro, início de janeiro, onde toda a imprensa reportou essas tratativas, e o Fluminense em momento algum se pronunciou sobre o caso. A gente fechou a negociação com São Paulo no dia 7, tivemos o cuidado de, em conjunto com São Paulo, notificar o Fluminense com base na carta enviada ao final de dezembro, para indagar qual seria a conta que o São Paulo deveria fazer o depósito e dizer que o São Paulo assumiria a responsabilidade pelo pagamento junto ao Fluminense de eventual valor. Isso foi feito, porém sem resposta. O Fluminense não se pronunciou a respeito dessa notificação. E, para nossa surpresa, após a finalização do negócio, com a transferência do atleta para o São Paulo, o Fluminense notificou tanto o Sport quanto o São Paulo, informando que estaria cobrando os 50% sobre o valor integral da negociação, ou seja, ignorando a carta anteriormente enviada, autorizando a negociação em R$1 milhão. Isso é uma postura que a gente estranha, não é condizente com toda a história do Fluminense, mas vamos responder. Entendemos que não é devido a esse pleito, uma vez que tem uma carta em nome do presidente autorizando a negociação em R$1 milhão, sem estabelecer prazo ou absolutamente nada. Então a gente entende que é descabida, inoportuna e que não corresponde com a história do Fluminense. Então a gente vai responder a notificação em conjunto com São Paulo e deixamos à vontade o Fluminense para tomar as medidas que entender cabível, mas que ao nosso ver são totalmente indevidas. Bom, essas foram as palavras de Rodrigo Barros, diretor de futebol do Sport, falando que realmente foi notificado e no mesmo programa, como a gente falou aqui anteriormente, também foi notificado pelo Atlético Mineiro. As coisas estão complicadas para a Ilha do Retiro em termos financeiros, né? Então, abro aqui agora para os amigos o nosso debate no Giro de Notícias Rubro-Negro. Olha só, eu já falei aqui mais cedo, vou falar novamente. As coisas no esporte falta transparência. Se tá com a danada da carta, mostra a carta. Porque ele falou, e aí essa carta ninguém sabe. Aí fica a palavra dele contra a palavra aí dos diretores do Fluminense, Anderson. E até agora essa carta não, a gente tem a carta, assinou. Cadê a carta? Mostra a carta. Tá aqui a carta. O Fluminense assinou, tá aqui assinadinho, pronto, acabou-se. Agora as coisas estão faltando transparência lá por parte do pessoal da Ilha do Retiro, Anderson. Concordo com você plenamente, mas tem um aspecto que vale ressaltar, que o Alessandro trouxe aqui, que o Sport está passando por perrengues financeiros. Esse final de ano algumas dívidas apareceram com jogadores que estavam no antigo elenco de 2017 e que alguns remanescentes que ficaram para esse ano e alguns jogadores que já saíram. Mas levando em consideração a equipe que está pedindo esse dinheiro, ela também não passa por um bom momento financeiro. Por isso, essa pedida do Fluminense. O Fluminense dispensou um time quase todo. Foi Diego Cavalieri, Henrique, o próprio Henrique Dourado não quer ficar no clube. Muitos dos jogadores que estavam no atual elenco foram embora e o Fluminense está jogando com garotos da base. O Fluminense tem risco hoje de ser eliminado da Copa do Brasil. Eu digo com toda certeza pelo futebol que a Caldense está jogando. Então, essa parte financeira do Fluminense também não é legal. Agora, não é defendendo o Sport. Não, mas o que acontece é o seguinte... Moisés, sim. Moisés, o diretor do Sport, para abrir a boca dizendo que tem uma carta na mão ou um e-mail, né, que vale como documento, para quem está perguntando, e um e-mail vale, uma carta vale sim, se tiver assinada, tudo direitinho com relação aos responsáveis por responder pelo clube, vale sim.
E o próprio Fluminense, no seu comunicado, fala que esta carta, né, essa documentação foi enviada antes de iniciar a negociação com o Diego Souza. Ou seja, tanto o Fluminense quanto o Sport, né, reconhecem que existe esse documento e que está em mãos aí da diretoria do Sport. Eu vejo o Fluminense agindo de má fé. Agindo de má fé. Mas se vê o Fluminense agindo de má fé, Anderson, mas porque alguma brecha os diretores do Sem Sport dúvida deixam. alguma. Sem Vamos ser dúvida bem alguma. claros aqui. Vejo. Porque até então... Agora Anderson e Moisés, amigos de casa, vamos raciocinar. Eu vou dar um advogado do diabo. Diego Souza, seleção brasileira, o jogador que mais estava em evidência no esporte. Formado no Fluminense. Querendo sair do clube. Isso. E de repente Diego Souza vai lá, pede uma carta dessa. É porque vai existir alguma proposta ou o cara vai para o mercado, né? Ou o Sport vai para o mercado oferecer. Mas vamos lá, o jogador vai ser oferecido ou está arrumando alguma brecha em outro clube. Vamos lá. Aí o Fluminense libera uma carta dizendo que um jogador desse, do perfil de Diego Souza, seleção brasileira, tá para ir para a Copa, é o principal jogador do Sport, tudo isso que a gente está dizendo e muito mais, por 1 milhão apenas. Não, me dá 1 milhão que eu estou satisfeito. Mas é exatamente isso, Alessandro, que eu estou falando, assim, essa história está muito mal contada na minha opinião, viu? Isso. Tá muito mal contada, porque assim, o Anderson mesmo trouxe aqui, o Fluminense tem que ter dinheiro no Fluminense, o negócio lá tá complicado. O Fluminense ia soltar assim o Diego Souza. Tá muito mal contada essa história, na minha opinião. Uma coisa ainda mal contada nisso aí, porque Tá. qualquer um aqui que está ouvindo agora essa conversa nossa vai concordar comigo. Eu acredito que você não vai liberar um jogador apenas por 1 milhão. Pelo amor de Deus, se ele tinha 50% dos direitos do jogador, é porque, né, ou acreditava que Diego Souza ia ser vendido por 2 milhões. Não, né? Na minha opinião, Até porque a diretoria do esporte já vem demonstrando aí outro perfil de negociação, uns contratos muito bem amarrados. Você pode criticar tudo, falta de informação, transparência, pode não gostar do futebol, o campeonato, saiu da Copa do Nordeste, etc. Mas uma coisa é certa, os contratos dos jogadores do esporte são muito bem alinhados e ninguém para sair da Ilha do Retiro tem que trabalhar muito, tem que pagar o que Arnaldo Barros e companhia querem. Então, tem alguma coisa ainda mal contada, não sei. Estão tentando ainda estranhando. Estão tentando pegar uma bola redonda e botar dentro de um triângulo, não cabe. É a mesma coisa dessa história aí. Vê aquela história lá do Atlético Mineiro, que até você mesmo conversou com o pessoal, deve ou não deve, não. Depois foi pra outra rádio, pra outra emissora lá, não deve. Então assim, se deve ou não deve, conta a verdade, né? Se deve, paga. Mas pra que tá com conversa? No caso do Atlético Mineiro, tá confirmado, né? Deve 2 parcelas. E aquele exemplo que eu usei à época e usei também agora no link que a gente fez ao vivo, há 1 hora e pouco atrás, eu citei, eu disse, não, se só comprou um celular 10 vezes parceladas e e cumpre todos os parcelamentos, ela não é devedora, vai cumprir no primeiro, segundo pagamento, terceiro, quarto, quinto. Agora, do momento que você não paga uma parcela dessa, você se torna realmente devedor e a loja, né, no caso o credor, pode entrar na justiça para exigir seus direitos, né, e etc. Então, esporte, como foi confirmado ontem pelo Rodrigo Barros, o esporte deve 2 parcelas, portanto, o outro clube lá, o Atlético Mineiro, tem o direito de notificar e saber qual é a história aí, e o esporte, a partir de agora, passa a ser devedor, sim, né, devedor no sentido de não ter cumprido as suas obrigações, honrado suas prestações aí, como tinha acordado com a diretoria do Galo. Exato. Ficaremos aí na expectativa para ver o que vai acontecer, o desenrolar de toda essa história. Alessandro, a gente se encontra amanhã às 11h30 com mais informações, claro, aqui do Leão da Praça da Bandeira. Só lembrando a todos os nossos amigos rádio ouvintes que se inscrevam no canal do Eu Pratico Esporte lá no YouTube. E deixa eu mandar um abraço também para um ouvinte da gente que estava reouvindo essa nossa conversa, Alessandro, e falou comigo lá no Instagram. Aproveitar e mandar um abraço aí para Carla. Ela estava lá reouvindo justamente com seu esposo, ouvindo aí a nossa resenha e parabenizando aí o conteúdo que está sendo sempre postado lá. Obrigado aí pela audiência, a gente fica feliz de saber que as informações são bem claras e objetivas e com muita responsabilidade, Alessandro. Beleza, um abraço para Carla aí, obrigado pela audiência. Como você falou aí, tem o nosso, além do nosso canal no YouTube, Eu Pratico Esporte, que eu peço aí aos ouvintes, torcedores rubro-negros, tricolores, alvirrubros, ou seja, qualquer bandeira que você torça aí, vai lá, siga, tem notícia, links ao vivo, enfim.
E também as nossas redes sociais do Eu Pratico Esporte, que é o Instagram, Eu Pratico Esporte Oficial, tem o Twitter do Eu Pratico Esporte também, que tem o mesmo nome, Eu Pratico Esporte, e tem o meu Twitter aí, que eu vou deixar agora pro Anderson falar o meu Twitter. O meu do Twitter dele sempre salva pra mim, né? É o @Alessandro com 2 S, M de Marrocos, C de casa, pra conferir aí as principais informações do Rubro Negro. Pois é, meu querido. Então, um forte abraço para vocês dois aí, para os amigos de casa. Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de